Olá, meninos e meninas. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Davidson. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de Geografia. Dessa versão, nós estamos trabalhando de uma forma um pouco diferente que na anterior. Até a semana passada, vocês receberam materiais para avançar nos estudos. Nós trabalhamos mais com os conteúdos. Agora a gente vai fazer uma pequena pausa durante algumas semanas para poder rever os principais conteúdos com os quais a gente tratou. A gente precisa pontuar, exercitar e sedimentar uma série de conhecimentos com os quais a gente andou trabalhando. Então, a estrutura do nosso trabalho a partir de agora passa a ser a seguinte. A gente tem uma aula de revisão bem rápida, apenas enfocando os tópicos principais que já foram tratados, e num segundo momento a gente desenvolve. A gente comenta com vocês alguns exercícios, coisa pouca, porque o espaço não nos permite muito. E essa discussão dos exercícios servirá para ilustrar a aplicação daquilo que a gente trabalhou dentro da estrutura para a qual vocês estão se preparando, que é exatamente o vestibular. Correto? Então vamos começar exatamente com isso. A aula de hoje trata com o capítulo 1, aquela parte relativa à Guerra Fria. A gente fala um pouco da separação da Alemanha, embora de forma muito rápida, e as mudanças do leste europeu, que são muito mais decorrentes de um processo que é um processo mais localizado, mais regionalizado. Então, bora lá para o nosso trabalho. Muito bem. O cenário que nos interessa investigar, ele é gerado com o fim da Segunda Guerra Mundial. A emergência de duas potências a partir deste período, ambas de natureza fortemente militar, quer dizer, baseada principalmente na capacidade militar, mas também tinha a questão econômica, eram dois dos maiores países do mundo do ponto de vista da produção econômica, tá? Acabou rivalizando no cenário internacional e criando uma situação de disputas. Essa situação de disputas pode ser vista em diversos aspectos. Essas disputas foram comerciais, foram disputas ligadas com a questão tecnológica, e do ponto de vista tecnológico, principalmente o desenvolvimento de um aparato militar, um arsenal atômico, armas inteligentes e outros tipos de mecanismos, incluindo foguetes, estações orbitais, que no final das contas acabaram por determinar uma rivalidade muito forte. Houve então o que nós chamamos de disputa ideológica pela hegemonia mundial. É onde os Estados Unidos e a União Soviética buscavam se afirmar e a exercer uma enorme influência, uma enorme polarização sobre o cenário à sua volta, sobre o grupo de países à sua volta. Os Estados Unidos, naturalmente, pela própria condição econômica capitalista, acabaram por exercer sobre a Europa Ocidental uma enorme influência. Já a União Soviética, que tinha inclusive ajudado na libertação dos países do leste europeu, assolados pelo nazismo, naturalmente acabou se apossando, exercendo uma certa influência maior sobre essa região do mundo, e no final das contas acabou mesmo determinando praticamente toda a política interna desses países por várias décadas. Muito bem, o que mais chama a atenção nesse período é que essas disputas elas desembocaram em dois grandes eixos, uma corrida armamentista e uma corrida aeroespacial. Essa corrida armamentista nada mais é do que a ideia de se criar um arsenal cada vez mais sofisticado e que pudesse ser mais eficiente do que o seu oponente. Havia, de fato, nos anos 50 e 60, principalmente, a convicção de que mais hora menos hora o país, Estados Unidos ou União Soviética, seria atacado pelo seu oponente e era necessário ter uma resposta tática muito rápida. Foi nisso então que a corrida armamentista ganhou força e acabou fazendo a riqueza de diversas empresas pelo mundo afora. Do ponto de vista do desenho político mundial, o que está colocado neste mapa acima representa exatamente aquela teoria dos três mundos que a gente já trabalhou com ela em sala.
O que seriam esses três mundos? Seriam três conjuntos de países que, na verdade, são extremamente heterogêneos, eles não são iguais, né? A gente chama de conjuntos apenas por uma classificação necessária para entender essas partes. Mas, na verdade, eles jamais atuaram como conjuntos ou como um bloco, né? Ou como blocos, né? De mesma orientação. Quem são esses conjuntos? Os três mundos, então, seriam o primeiro mundo, formado por países capitalistas desenvolvidos, que são os que estão representados em verde. O segundo mundo, formado pelos países socialistas. Aqui eu chamo a atenção para o fato de que não existe país socialista desenvolvido ou subdesenvolvido. A questão do desenvolvimento é uma questão interna, que diz respeito a um modelo desenvolvido pela sua própria sociedade. E, portanto, não existe essa pauta, né, de desenvolvimento ou subdesenvolvimento, que é uma comparação econômica, a bem da verdade. E o terceiro grupo de países, maior, mais numeroso, exatamente aquele que formava a periferia capitalista, com as suas diversas situações, né, com as suas diversas orientações. Seriam os países capitalistas subdesenvolvidos. É interessante também que a gente tenha em mente que esse período foi marcado por um ícone, uma espécie de propaganda, né, representada pelo Muro de Berlim, que foi exatamente um dos primeiros elementos espaciais a mostrar que havia uma divisão entre o mundo capitalista e o mundo socialista. O Muro de Berlim, ele foi criado para poder conter a saída de berlinenses orientais, ou seja, socialistas, em direção a Berlim ocidental, capitalista, liderada pelos Estados Unidos. E o resultado final foi que ele acabou, né, representando um ícone, uma espécie de propaganda de um mundo dividido e polarizado ideologicamente. A configuração dessa antiga ordem mundial, que é a ordem da Guerra Fria, algumas características têm que ser lembradas, e geralmente elas são as mais cobradas, mesmo quando a gente trabalha com esse assunto. Vamos lá. Como é que se configurava essa antiga ordem mundial? Do ponto de vista das relações internacionais, as políticas evidentemente, tá? Havia aí uma enorme restrição quando o assunto era discutir algum plano de ação conjunto. Esse plano de ação conjunto muitas vezes era proposto em momentos de guerra, em momentos de calamidades internacionais, situações de terremoto, guerras civis, perseguições, e geralmente envolvia a turma na ONU, né, que ocupava o assento permanente do Conselho de Segurança. Quem eram os países, aliás, quem são até hoje esses países? São os Estados Unidos, a Rússia, que naquela época era a antiga União Soviética, a China, a França e a Grã-Bretanha. Esses países quase nunca tinham uma situação de interesses diretos, abertos, sem a oposição dos seus oponentes, né? Sem a oposição do bloco, né, contrário. Então, quase todas as relações internacionais eram pautadas por uma certa restrição. Se os Estados Unidos propusessem uma determinada medida, a China e a Rússia, na verdade a União Soviética naquele momento, quase sempre vetavam. E pouca coisa se fazia mais do que isso. Era uma situação internacional bastante tensa. Havia restrições comerciais, e essas restrições comerciais estavam diretamente ligadas às imposições colocadas pelos polos principais. É o caso dos Estados Unidos ou da União Soviética com relação às suas periferias imediatas. A América Latina, por exemplo, tinha nos Estados Unidos o seu grande parceiro econômico. Naquela época, o Brasil, a Argentina, México, todo mundo da América Latina tinha nos Estados Unidos o seu principal parceiro econômico. E isso perdurou por décadas após a Segunda Guerra Mundial. O leste europeu, por sua vez, comercializava preferencialmente com a União Soviética. E praticamente tudo que se tinha em termos de veículos, em termos de aparelhos, em termos até mesmo de produtos alimentares, estavam vinculados diretamente à ordem soviética naquele momento. Então, as restrições comerciais, elas
ligavam-se diretamente à submissão que esses países tinham em relação aos interesses das potências. Uma coisa que chama muito a atenção é o fato de que, mesmo tendo uma rivalidade e uma corrida armamentista declarada entre os dois polos, eles nunca chegaram a entrar em guerra, não em guerra direta. Na verdade, eles participaram de diversos conflitos internacionais, mas como financiadores, às vezes como fornecedores de armas e muitas vezes como orientadores, se é que esse é o termo que a gente pode falar. Eles eram os encarregados de fazer o treinamento tático de uma série de guerras e de guerrilhas que aconteceram no mundo afora. Então, não houve, na verdade, um confronto direto, e sim confrontos isolados, quase sempre motivados por questões emancipacionistas, né? Então, por exemplo, a liberação das colônias, né, dentro da África, dentro da Ásia, isso aí atraiu muito a atenção dessas potências. E também por questões nacionalistas. Chama a atenção também para o fato de que esse é o grande perigo, né, o grande momento de perigo mundial. Ele esteve ligado, por exemplo, com o risco de guerra nuclear. As pessoas, nas décadas de 50 e 60 principalmente, chegavam mesmo a acreditar que haveria um determinado momento em que os dois países disparariam, né, contra o outro uma enorme quantidade de armas nucleares, e isso aí levaria à hecatombe mundial. Felizmente, isso não chegou a acontecer. A Guerra Fria ela chega ao fim na década de 80, mas para meados da década de 80 e final da década de 80. E ela foi provocada por algumas alterações, principalmente feitas na União Soviética. A União Soviética começa um processo de abertura econômica, e essa abertura econômica demandava também uma abertura política, que foram exatamente a Glasnost e a Perestroika, e isso aí acabou afetando todo o leste europeu. Num rápido intervalo de tempo, praticamente todas as nações do leste europeu modificaram a sua forma política e começaram a sair do modelo socialista que tinha vigorado ali por muitos e muitos anos, muitas e muitas décadas. Então começa a acontecer essa abertura política e uma reorientação para o capitalismo. A queda do Muro de Berlim, que já não fazia mais o menor sentido no ambiente da Europa ocidental e oriental do final da década de 80, ela vai concretizar este momento. Ela vai finalizar o momento da antiga ordem mundial e dar origem a uma nova relação econômica no mundo. Uma relação pautada na globalização, com o fim da Guerra Fria, e uma situação onde o mundo socialista cada vez mais passa por transformações. É a partir daí, então, que nós passamos a ter também a redemocratização em várias partes do mundo, com uma possibilidade maior de abertura comercial, com uma possibilidade maior, né, de uma economia mais dinâmica e pautada no comércio internacional. Bom, na próxima aula a gente vai trabalhar com alguns exercícios relativos a essa parte da matéria e eu vou mostrar para vocês esses exercícios para que vocês tenham a possibilidade de resolvê-los com antecedência e na próxima aula a gente comentando pode tirar alguma dúvida que porventura vocês venham a ter. Até lá então, e obrigado.